Gente, para quem não me conhece, né, vamos começar aqui. Meu nome é Guilherme, né, eu sou formado em tradução, né, mas tradução escrita, trabalho com isso já tem uns 10 anos por aí, né, e eu, ano passado, fiz o curso com a Raquel, né, e comecei, assim como vocês, né, comecei aqui nessa prática, mas já estou pegando, né, já estou pegando eventos, né, comecei a pegar eventos remunerados agora no começo do ano e estou agora trabalhando só como intérprete. Então fiz essa transição aí. Ah, eu comecei a trabalhar com eventos, uns eventos, e isso envolve de vez em quando fazer algumas viagens, né? Eu tenho um contato com uma empresa que trabalha com uma mineradora, né? Eu não vou dizer o nome da empresa nem a mineradora, porque né, acho que é bom a gente resguardar né, as duas empresas, né? E a, vira e mexe, né? Eu faço uma viagem para interpretar reuniões. São reuniões variadas. Então, assim, né, já falamos de computação, já falamos de maquinário, já falamos de finanças, já falamos de um pouco de tudo, né? E nessas reuniões a gente normalmente trabalha com um equipamento portátil, um transmissor portátil, que a gente carrega, né, ou preso na cintura ou na mão, e a gente usa um headsetzinho só com, na verdade, só com um microfone, né? A gente vai ouvindo as pessoas pela sala, ali mesmo, ao vivo, no ouvido, e a gente vai né, traduzindo, né, interpretando ali, real time, né, com as pessoas na sala. De vez em quando, com o dado, né, dependendo do formato da reunião, a gente precisa chegar mais perto das pessoas, a gente precisa, talvez, se elas estiverem usando microfones, ficar perto de uma caixa de som, né? Tem algumas particularidades nesse tipo de interpretação. E, bom, eu queria contar para vocês sobre a última das viagens que eu fiz, que foi uma viagem um tanto atípica, dessa, assim, eu não tenho tanta experiência, mas ela foi um tanto atípica no modo como se desenvolveu o trabalho da semana. Né. Eu vou pedir desculpa se a minha câmera balançar. Quarta-feira passada eu resolvi que eu queria derrubar uma moto em cima do meu pé, então eu estou com o pé para cima, em cima da minha cama, tentando segurar o computador em cima da perna. Eu vou pedir desculpas aí por qualquer instabilidade. Mas, bem, né, voltando à viagem. Parecia uma viagem normal. Uma semana de trabalho, então segunda a sexta, né, ah, fui para a cidade, né, essa cidade onde seria a reunião no domingo, né, e ficaria até sábado, né, sábado voltaria aqui para Brasília. Eu sou de Brasília, para quem não sabe. Então, tranquilo. Peguei, eles mandaram um carro, eu e vários outros participantes da semana de trabalho, fomos para essa cidade, fica em Goiás, e chegando lá, né, algumas surpresas. Eu vou elencar aqui sete, sete perrengues, né, que eu e a minha concabina, né, embora não haja cabine nesse tipo de interpretação, vou chamá-la de minha concabina, minha parceira de trabalho, uma pessoa ótima, Patrícia, e nós passamos por umas, né, digamos, poucas e boas nessa viagem. Primeiramente, a gente chega ao hotel, a gente descobre, conversando com o pessoal da mineradora, que a gente só ia trabalhar meio período na sexta-feira, último dia. E aí já entra uma questão, né? Vira e mexe, quando a gente trabalha meio período, o pessoal não quer pagar para a gente uma diária completa. E aí você fica naquela questão, né, de, poxa, especialmente sendo uma viagem, estou aqui, né, vou disponibilizar metade do meu dia para trabalhar e vou gastar metade, a outra metade do dia voltando para casa. Né? Como é que a gente lida com isso?
Mas isso a gente deixou para discutir no final. Até que foi bom. Mas esse foi, né, um ligeiro, digamos, um solavanco no caminho, mas foi tranquilo. E aí passamos para a segunda de manhã, né, na hora de começar, né, o trabalho. Então a gente chega à sala de reuniões, a gente já tinha usado essa sala antes, a gente sabia como é que ela era, a gente sabia que na cidade, nessa época do ano, isso foi mês passado, né, então em outubro, nessa cidade, faz uma temperatura amena de 38 graus. Então a gente sabia que seria quente, porque os aparelhos de ar-condicionado da sala só conseguem baixar a temperatura da sala até por volta de 30 graus. Então a gente ainda trabalha num calor bem pesado. Então, esse foi, a gente já foi esperando isso, né? Para isso a gente estava preparado. A gente não estava preparado para as surpresas que pegaram a gente no formato de trabalho, né? A primeira coisa que a gente descobriu quando a gente chegou lá foi que a reunião seria híbrida. Era uma reunião entre uma equipe de, digamos aí, quase 30 pessoas, eu vou dizer umas 25 pessoas e algumas pessoas participando online, né? Então, a gente teria de fazer a tradução, fazer a interpretação para as pessoas que estavam na sala, mas de algum modo a gente teria de fazer a interpretação para as pessoas que estavam participando online. E a plataforma que eles estavam usando era ah, era o Teams, né, da Microsoft. E o Teams não tem função de interpretação. E aí, como é que a gente faria isso? O primeiro que ah, eu não estava, né? Eu estava, eu não tinha levado o meu headset, né? Eu tinha levado o meu computador porque eu estava esperando fazer uma interpretação remota, perdão, uma interpretação com aparelho portátil. Então, nem o computador eu esperava usar muito, né? Eu deixei ele, levei, coloquei na mesa, esperava que fosse ficar em pé, circulando a sala, né? E aí depois voltar a fazer alguma coisa no computador, enquanto a Patrícia trabalhava no, né, no turno dela, e depois, né, pegar e continuar a atividade. Bom, isso já era, né? Então, como é que a gente resolveu isso, né? Como é que a gente foi, como é que a gente vai resolver esse problema, esse perrengue? Bom, primeira coisa é conversar com o cliente, né? E a gente, conversando com o pessoal da empresa, eles foram irredutíveis, eles não poderiam mudar a reunião para a plataforma, para o Zoom, por exemplo, né, o Webex, que tem as funções de interpretação, não estavam disponíveis não estavam dispostos a pagar mais para a empresa que eles contrataram para fazer a tradução, né, a estrutura da interpretação. Ah, então, eles resolveram, né, improvisar. O que que a gente fez? A gente abriu a sala do Teams no nosso computador, ok, até aí tudo bem. Usou um headset, né? Eu tive de pegar um headset emprestado, porque eu não tinha levado o meu. E a gente abriu uma outra sala do Zoom para ficar aberta simultaneamente. E as pessoas que fossem ouvir o inglês, na parte virtual, entrariam nessa sala do Zoom e ouviriam o nosso áudio de lá. Então vocês imaginem a gente sentado, né, escutando todo mundo, inclusive as pessoas que estavam na sala, usando microfones para falar nessa reunião virtual. Então a gente escutaria eles no nosso headset e manipulando a outra sala quando as pessoas falassem português para que o pessoal que estava na sala do Zoom pudesse ouvir o inglês. Então, eu vou dizer, é uma coisa meio complicada. Quando você tem uma central de interpretação na sua frente, você tem os botões, um, dois aqui, não sei o quê.
Quando você não tem isso, né, botões físicos, botões, né, já fixos no lugar. E quando você tem de ficar alternando entre janelas, a situação fica bem mais complicada, né. Você tem aquela memória muscular que você desenvolve, né, chave para lá, chave para cá, botão, liga, desliga, né. No computador não, é mouse, né, clica aqui, fecha essa janela, abre a outra, uma por cima da outra, então bem complicadinho. Mas conseguimos. Depois a gente vai avaliar aí, né, se esse foi o melhor procedimento, né, se isso foi errado, o que que a gente devia ter feito, né. Mas vamos passar então para o segundo aspecto. Nos 2 primeiros dias de trabalho, a gente trabalhando dessa forma, né, a gente estava com um problema bem, sério, que era, por mais que a gente aumentasse o volume, nós 2 trabalhando com os volumes dos computadores em 100%, o áudio não chegava, não parecia chegar. A gente escutava o áudio baixíssimo, a gente não conseguia entender o que as pessoas falavam. A pobre da Patrícia, que ela estava com um headset que não isolava tão bem o ruído externo, estava sofrendo, ela acabou, sabe, o dia com dor de cabeça de apertar o headset na cabeça, nos ouvidos, né. E a gente trabalhou 2 dias desse jeito, né, e sem melhora, sem a gente entender o que estava acontecendo. No fim do segundo dia, a gente conversou com o o chefe do departamento de TI da mineradora, e ele: "Não, eu sei o que está acontecendo. Acontece que tem uma configuração já vem no Windows, que quando você abre um dispositivo de comunicação, ele reduz em 80% o volume de todos os outros, todo o resto do áudio do computador. Então, quando a gente abriu a sala do Zoom, ela reduziu em 80% o volume da sala do Teams, e a gente não conseguia escutar nada, trabalhando com 20% do volume. Quando a gente descobriu isso no final de 2 dias de trabalho, foi questão de 1 minuto e meio para mudar a configuração, é a coisa mais fácil do mundo, né, a gente é é coisa muito simples e a gente poderia ter feito isso logo antes de começar o trabalho, mas ninguém sabia, né. Então, outro sofrimento, outro perrengue que a gente passou e tendo, né, de trabalhar, de produzir numa situação, né, de, extrema inconveniência, de extrema dificuldade. Com certeza a qualidade do trabalho foi afetada por esse fator. Então, conseguimos resolver isso. Quarto perrengue, né, eu até contei aqui, coloquei uma contagem na minha listinha. Ah, resolvidos os problemas de configuração, né, isso eu estou indo e voltando na cronologia, mas é porque eu quero separar os perrengues um por um, né. Mas voltando então no primeiro dia, depois que a gente, né, resolveu os problemas, como é que a gente faria com a sala do Zoom, com a sala do, do Teams, né, e os headsets e tudo mais, a a gente descobriu que a agenda dos encontros que eles tinham planejado era dividida. A gente teria pela manhã uma reunião integrada, né, com todo mundo, todas as 25, 30 pessoas ali presenciais e as outras pessoas na reunião virtual. E durante a tarde, em todos os dias, a gente teria uma reunião separada. Então eles iriam dividir em 3 grupos. Os grupos estariam em salas diferentes, um deles, na verdade, estaria em um prédio diferente, e cada grupo faria sua reunião. Desses 3 grupos, 2 precisavam de interpretação. Então a gente tem novamente aí o problema, né. Eu e Patrícia, 2 intérpretes, estaríamos fazendo o trabalho de 4 intérpretes durante as tardes, porque precisaríamos de duplas, né, eram 4 horas de trabalho. E aí, como é que a gente resolve esse?
nesse ponto, é bater o pé. A gente não teria como, e a gente não queria, né, a gente não acha certo a gente fazer 4 horas de interpretação, né, sozinhos, ainda mais porque, eles não ninguém disse nada sobre, horas extras, ninguém disse nada, né, sobre compensação pelo trabalho extra. Então, a gente não teria como fazer essas horas de interpretação sozinhos. Não faz bem, né? A qualidade do serviço cai, a gente fica exausto, a gente ia passar uma semana trabalhando lá, a gente precisaria, né, de descanso para os próximos dias. Então, nós batemos o pé e foi decidido, né, que o que seria feito é que a gente separaria os grupos, cada intérprete iria com um grupo. A gente faria as reuniões, mas a gente faria as pausas. Então a gente trabalharia, né, um certo tempo e descansaria esse mesmo tempo. Aí a gente fez a divisão. A Patrícia, ela fez um esquema de, ah, se eu não me engano, meia hora de trabalho, 40 minutos de trabalho, meia hora de descanso, e aí no fim dava certinho as 2 horas que ela tinha de trabalhar, né, porque tinha um coffee break no meio, dava para dividir. Eu eu tenho uma, não sei, uma resistência a, né, deixar tão picotada a coisa. Então, eu decidi que faria 1 hora de trabalho, aí, ah, 1 hora de descanso, que pegaria o coffee break, né, e aí então seria 1 hora e meia, e aí eu faria outra hora de trabalho. Então, para mim pareceu mais completo, então fiz assim. Mas a coisa é que nós trabalhamos as horas estabelecidas. Mas mesmo assim, é exaustivo. A gente trabalhando, né, sozinho ali, a gente se preocupa, o pessoal fica de olho, né, o pessoal que não entende, assim, você para de trabalhar e eles continuam a reunião sem interpretação e as pessoas ficam te olhando, né, o que aconteceu. Quem não sabe como é, quem não sabe que a gente precisa de descanso, não entende. Então, a gente fica bem desconfortável nessa situação. Parece que está todo mundo trabalhando, menos a gente. Bom, resolvemos esse obstáculo, né? Superamos mais esse obstáculo. E aí a gente entra em problemas técnicos, puramente técnicos, assim. É, e foram todo tipo de problema técnico. Nos primeiros 2 dias, a minha sala de reunião teve por volta de 6 ou 7 quedas de energia. Assim, sem brincadeira, na hora que a gente engatava na reunião, começava a fluir, a energia caía. Era um, era um clube na cidade, assim, é uma cidade pequena, e era um clube, e o salão de festas do clube aparentemente não conseguia lidar com. Eram 4 aparelhos de ar-condicionado, eles tinham os equipamentos de cozinha, que eu presumo que sempre ficam ligados, e, sei lá, 10 computadores, 10 notebooks, que era o que a gente tinha de equipamento. E o sistema elétrico deles simplesmente não estava conseguindo lidar. Então, depois do segundo dia, eles ficaram desesperados, é claro, porque a mineradora é uma cliente importante, né? E eles não querem, né, estragar a reunião deles. Então, acho que a partir do segundo dia, eles começaram a desligar todos os equipamentos que eles conseguiam na cozinha, freezer, geladeira, tudo eles desligaram e daí para frente não tivemos mais quedas de energia. Mas no primeiro dia, pelo menos 5 vezes, né? No segundo dia, também mais umas 2. Então, quedas de energia. As salas do Zoom que a gente estava usando para fazer essa gambiarra de interpretação, eram contas gratuitas. Então, a cada 40 minutos, a sessão expirava e a gente tinha de desligar e ligar de novo a sala, pedir para o participante entrar de novo na sala, porque o pessoal não queria usar uma conta paga. No fim, depois de
não sei, 3 dias de trabalho, eles começaram a usar o TeamViewer. E o TeamViewer eles tinham a conta realmente paga, né, empresarial, e aí a gente não tinha mais o limite de tempo. Mas aí o TeamViewer também deu problema, não queria reconhecer microfone, a, a transmissão do áudio já estava ruim por alguma razão. Eu suponho que seja o uso de 2 salas ali ao mesmo tempo, né, no mesmo aparelho. Então, assim, a qualidade desse áudio para o pessoal que estava ouvindo o inglês foi bem complicada, foi provavelmente bem baixa, né. O microfone do headset que eu peguei emprestado também não era tudo isso, né, então o áudio não chegava na reunião. No último dia, na reunião final, o meu som não quis funcionar e ninguém conseguiu resolver isso, né, ninguém. Não tinha, o pessoal da TI estava no outro prédio, do outro lado da cidade, né? Então não poderiam me ajudar. A Patrícia, pobre Patrícia, precisou trabalhar sozinha essa reunião final. Felizmente não foi, acho que mais de meia hora, 40 minutos, foi coisa simples de fazer, né? Perrengue número 6. No penúltimo dia de trabalho, na quinta-feira, pela manhã, as pilhas dos nossos receptores começaram a acabar. Os receptores começaram a ficar sem pilha. A, a gente tinha, se eu não me engano, 6 pilhas reservas que a empresa, né, tinha mandado para a gente. 6 pilhas reservas dá para a gente trabalhar com 3 rádios, né? 3 receptores. E, bom, a gente tinha uma sala com 25 pessoas, né? Então, vocês têm uma ideia da diferença que, né, 3 rádios fizeram. Não fizeram muita diferença. E começou o desespero, né, porque a cada 10 minutos era alguém chegando e dizendo que a pilha do rádio tinha acabado. Aí a gente dava outro rádio e ficava olhando a quantidade de rádios com pilhas boas e diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chegou um momento em que eu comecei a a gente tinha alguns rádios que o botão de ligar, ele dá um defeito de vez em quando e os rádios simplesmente não querem ligar. É uma coisa besta, é o encaixe do botão, mas você tem de abrir o rádio para fazer isso. E obviamente eu não sou técnico, né? Não vou fazer manutenção de rádio enquanto eu estou lá no evento. Se eu estragar um desses, né, quem tem de pagar sou eu. Então, o que que eu fiz? Roubei as pilhas desses rádios, fui colocando nos outros. Quando foi gastando mais rádios, mais pilhas, eu comecei a ficar mais desesperado, fui à recepção do hotel, perguntei para a recepcionista se ela tinha alguma pilha. Ela me deu 4 pilhas, então a gente tinha mais 2 rádios. E o desespero vai batendo, né? Porque você está sozinho. No meu, né, no caso ainda, as reuniões eram separadas. Então, realmente estávamos sozinhos. A Patrícia em um prédio, eu no outro. E se acabassem as pilhas mesmo, a gente não tinha como sair para pegar mais. Se a gente tivesse em dupla, um de nós segurava a interpretação e o outro, né, ia comprar pilha em algum lugar, sair, correr desesperado, gritando: ah, pilha, alguém tem pilha, né? Mas não dava. Então, é, foi por sorte, foi sorte, gente. Foi, né, foi intervenção divina, né, intervenção do universo, né, no que quer que a gente acredite, né, intervenção do acaso, né. No fim, eu acabei o dia com 0 rádios sobressalentes e 2 pessoas na minha sala tiveram de compartilhar um rádio. Felizmente foi o pior que aconteceu. Foi tudo bem, assim, o pessoal já estava acostumado a trabalhar com a gente, eles eram muito bacanas, né, então eles, foram muito tranquilos com a situação toda, né. Mas a gente começa a desesperar, né, a gente começa a pensar: "E agora, o que que eu vou fazer?", né. Vou ter de fazer interpretação sussurrada aqui, não vai dar certo. Ou então colocar todo mundo na sala do Zoom, ia ser uma confusão maior ainda, né. Mas conseguimos, né, saímos de lá, sobrevivemos com os rádios que tinha, e aí,
sobrevivemos para sexta-feira. E aí, na sexta-feira de manhã, eu descobri que, na verdade, na quinta-feira à noite, perdão, eu descobri que na sexta de manhã eu não ia trabalhar. Eu descobri que eles iam me mandar de volta para Brasília às 8 da manhã. E a Patrícia teria de fazer a manhã inteira sozinho, né. Aí é outra, né, outra coisa, outra conversa, outra confusão, assim. No fim, não dava para fazer nada, era um problema logístico de transporte deles, então era a solução era sentar e chorar, como diz a expressão, né. Eh, a gente combinou, a Patrícia faria as 2 horas de trabalho dela, ela não iria trabalhar mais, né, não iria, fazer ela fez o mesmo esquema que a gente estava fazendo quando as reuniões separavam, né, e eles tiveram de aceitar e aceitaram e, assim, no fim, era uma questão logística deles e não nossa, né, nós estávamos lá dispostos e disponíveis para trabalhar. E aí só para, né, a cereja do bolo, foi, eh, isso foi pessoal meu, né, na verdade não tem relação com esse trabalho, mas só para completar essa semana agradável de trabalho, essa semana fácil e tranquila de trabalho, eu descobri que os 3 dias de trabalho, a outra viagem que eu tinha para a semana seguinte, já tinham sido cancelados há, semanas, e a empresa tinha esquecido de me avisar. Então não só, né, eu estava ali passando todos os perrengues possíveis e imagináveis, eu tinha menos uma semana de trabalho pra, né, menos 3 dias aí 3 diárias de trabalho na semana seguinte. E aí bom, era só para facilitar o choro mesmo. Eh, gente, essa foi a minha semana de trabalho, uma semana tranquila de trabalho, como vocês podem ver. Eu acho que eu já tinha passado, né, um ou outro perrengue em trabalhos de interpretação, né. Acho que as coisas nunca vão 100% bem, né, ou 100% mal. Na verdade, tem alguns eventos que são excelentes, são muito fáceis, muito tranquilos, dá pra gente fazer tudo direitinho. Mas essa semana, assim, eu acho que ela juntou boa parte das coisas que podem acontecer. Felizmente, eu não fiquei, doente, né, Raquel. Raquel Raquel lembra que eu trabalhei com ela também mês passado e passei a semana inteira doente, não conseguia nem falar direito. É ótimo numa carreira que você precisa da sua voz para sobreviver, mas eu acho que foi a única coisa que não aconteceu durante essa semana. O resto, tudo que podia, aconteceu. E eu achei que seria interessante trazer para vocês, né, assim, especialmente para quem ainda não está no mercado, algumas coisas que podem acontecer que ah, talvez tenha grande probabilidade de acontecer, né, espero que não aconteçam, mas já vou avisando, tem probabilidade de acontecer, né, e achei que seria interessante a gente conhecer isso e usar os minutos finais aqui que a gente sempre tem para podermos discutir um pouco as soluções e as motivações por trás das decisões que a gente tomou durante essa semana. E também algumas lições aprendidas, né. Eu vou colocar rapidinho as lições que eu aprendi com essa semana, e eu acho que depois seria legal a gente abrir a discussão para todo mundo. Então, conclusões. O mundo da interpretação é ótimo para mim, eu assim, desde que eu comecei a fazer isso, eu me apaixonei. A primeira cabine que eu fiz em evento profissional pago, Raquel lembra, porque ela estava do meu lado, né, e eu fiquei, nossa, maravilhado. Eu já saí de lá perguntando quando era o próximo. É ótimo, é lindo, mas é cruel, ao mesmo tempo é cruel, porque tem muitas coisas que a gente não pode controlar, né, e uma delas são os clientes, né. O cliente é muito difícil a gente controlar, né, e o cliente, por falta de noção, às vezes até por malícia mesmo de querer pagar menos, o cliente vai dificultar a nossa vida, né. Então, lição 2 que eu aprendi, né,
estar sempre preparado vai evitar muitas dores de cabeça. Se eu tivesse levado esse meu headsetzinho, teria feito uma diferença enorme nessa semana. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter a noção do que é responsabilidade nossa e do que não é. A Uma outra lição é a gente não deixar que o cliente se acostume a, vamos colocar assim, pisar na gente, né. Pode até não ser a intenção deles, mas eles podem se acostumar a ficar, né, com aquela sensação de que: "Ah, não", aquela ideia de que: "Ah, não, o intérprete consegue fazer isso, é tranquilo, trabalhar a tarde toda, todos os dias de uma semana, é tranquilo, dá para fazer", né. Imagina se eu tivesse ficado doente nessa semana, se eu tivesse ficado sem voz nessa semana. Quão né, quanto isso teria sido terrível. Então, orientar, apresentar alternativas, né, é sempre bom. E às vezes até recusar certos trabalhos. Ah, e uma última, né, sobre essa reserva que esqueceram de cancelar de cancelar comigo, né, eu acho que é sempre bom a gente, né, uma questão prática mesmo, confirmar as reservas dos nossos trabalhos de interpretação. Né, sei lá, uma semana antes, né, ou então alguns dias antes, a gente, né, manda uma mensagem, né, ou então, né, entra em contato ali, manda um e-mail: "Tá confirmado esse serviço? Sim? Não? Ok, beleza", para a gente não passar essas surpresas. Felizmente, eu ainda não tinha nada marcado para a semana seguinte, então eu resolvi tirar uma mini férias, né, de uns 3, 4 dias, porque sinceramente eu acho que eu mereci depois dessa semana, né. E caiu perfeitamente. Foi uma semaninha de descanso que eu tive e eu achei ótimo. Mas imagina só, se eu tivesse recusado serviços por causa dessa, né, dessa reserva, ia ficar sem o dinheiro com o qual eu estava contando. Fiquei sem o dinheiro com o qual eu estava contando, ainda gastei mais dinheiro tirando férias. Mas é a vida, né? E, gente, é isso. Isso foi isso que eu aprendi, foi isso que eu passei, né? Eu espero que o meu sofrimento eh, traga pelo menos algumas lições aí para todos nós, traga pelo menos um pouco de divertimento para quem, né, para quem gosta de rir dos perrengues, porque eu sei que eu gosto, né? Eu passo perrengues, sofro, mas depois eu acho que a gente tem de rir, senão a gente fica doido. Talvez eu já seja um meio doido, mas isso é para quem convive comigo que avalia. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e, né, que a gente tenha uma ótima discussão daqui a pouco sobre esses perrengues. Obrigadão. Aê, Guilherme.